O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu muito mais do que a crueldade de homens maus. Na cruz, Cristo suportou o furor da ira de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e a sua ira se inflamou contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar a sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que nós merecíamos. Assim, ele carregou nossos pecados, tornou-se maldição em nosso lugar, foi abandonado por Deus e sofreu a completa medida da ira de Deus contra nós. Mas antes de continuarmos, vamos relembrar os pontos importantes dos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, vimos que a palavra evangelho significa boas novas, são as boas notícias da salvação em Cristo Jesus. No segundo vídeo, falamos que fomos feitos à imagem de Deus, mas que o pecado manchou nosso caráter e nos distanciou do Criador. No terceiro vídeo, vimos que Deus possui atributos como a santidade e a justiça, o que faz com que ele seja totalmente separado do pecado e que, obrigatoriamente, ele tenha que punir o pecador, caso contrário, deixaria de ser um Deus justo. No quarto vídeo, vimos que todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos, ou mesmo por omissão. Todos nós somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. E no quinto vídeo, vimos que a justiça de Deus exigia o pagamento pelos nossos pecados, mas que Jesus, o Filho de Deus, fez a satisfação completa por eles, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que faz do Evangelho verdadeiramente as boas notícias. E assim, nós voltamos ao assunto deste vídeo, a crucificação. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Ele. Isso significa que Deus colocou os nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi judicialmente condenado culpado pelo tribunal de Deus e foi tratado como culpado. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa dos nossos pecados. E para nos salvar da maldição, Cristo tornou-se maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu. Isso significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça de Deus, a fim de que todos os que crerem nele sejam livres. Veja o que Paulo nos ensina em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você se lembra que nós vimos que o pecado é o que nos distancia de Deus? É o que nos separa da comunhão com Deus? Para nos salvar dessa separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário, e foi Ele quem foi abandonado por Deus. Por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está irado por causa da nossa constante maldade. E embora esta seja uma verdade não muito popular, o Salmo 7, verso 11 nos diz que Deus é justo juiz e que está indignado todos os dias. Deus se ira todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas é resultado de sua santidade, justiça e amor por tudo que é bom. Deus odeia o pecado e age contra ele com uma ira terrível e muitas vezes violenta. E se o homem é o objeto da ira de Deus, é porque ele mesmo
escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. E uma vez que todos os homens são culpados de pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. E ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Jesus orou no Monte das Oliveiras: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Mateus 26, 39 e 42. Uma das maiores provas da justiça de Deus contra a nossa iniquidade é a nossa morte física, a separação do corpo e da alma. Desde os tempos de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável verdade de que um dia iremos morrer. Mas a Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa dos seus pecados. Romanos 6:23 diz: Porque o salário do pecado é a morte. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Primeira Epístola de Pedro 3,18. Cristo não morreu como um mero mártir, mas como Redentor da humanidade pecadora. E antes de dar o último suspiro, ele declarou: Está consumado. João 19:30. E quando ele afirmou isso, está consumado, ele quis dizer que, pelo seu sofrimento e morte, ele efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos nossos pecados? Se você crê, como esta verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Crendo ou não crendo, uma coisa é certa: todas as profecias da Bíblia irão se cumprir. As poucas que ainda restam para se cumprir, porque a maioria delas já aconteceram, e isso nem um ateu pode negar. Mas a pior de todas as profecias ainda está por vir. As nações, os que rejeitaram as boas novas do Evangelho, hão de beber o cálice da ira de Deus, por todas as maldades e todos os pecados cometidos ao longo dos séculos. E eu encerro esse vídeo com a mensagem de Jeremias, capítulo 25, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus: pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações, as quais eu te enviar. Continuem acompanhando a série O Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.